A gente não pode falar de sustentabilidade em tempos de mudança climática se eu não pensar no que hoje se convenciona muito com o termo de soluções baseadas na natureza. Eu vou passar basicamente por uma série de imagens. Há pouco, né, o Dr. Pablo mencionou da extinção dos dinossauros. As araucárias é uma família botânica chamada Araucariaceae, importante, são árvores que cobrem as áreas dos planaltos do sul do Brasil, inclusive já da Serra da Mantiqueira, em parte, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. É uma árvore muito antiga do ponto de vista de surgimento no planeta. Elas, não essa mesma espécie, mas esse mesmo grupo botânico, ele conviveu com os dinossauros, elas sobreviveram aos dinossauros que se extinguiram nesse processo. Na minha fala aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo em que vivemos, a Terra que nos modelou como sociedades humanas e a que agora nós estamos modelando para efeito de futuro e que diz respeito também, coincidentemente, com a frase que o Dr. Pablo falou, né? Nós não podemos arrumar o passado, mas nós podemos escrever um futuro diferente do que a gente vinha fazendo. Um segundo ponto importante são os avanços e retrocessos, as contradições atuais que a história não deixa de apontar para a gente. Ou a gente observa isso, ou a gente usa história para entender o que está acontecendo, ou a gente vai conseguir cometendo erros. Um terceiro ponto é que futuro que a gente quer, ou que futuro que a gente vai ter. São duas coisas associadas, o futuro que a gente quer e o futuro que a gente vai ter. E o termo sustentabilidade com a ideia de um processo de desenvolvimento que seja inclusivo, que seja equilibrado e que respeite as bases para o futuro, para que todos tenham, para que a gente não se extingua e não extingua as condições de qualidade de vida no futuro. E para falar disso é super importante a gente pensar no nosso planeta, então esse planeta onde nós surgimos e em cujas condições gerais, ambientais, eu quero dizer, nós como sociedade, como espécie primeiro e depois como sociedades humanas nos desenvolvemos, e o que nós estamos fazendo com ele. A ciência hoje em dia, embora tenha uma negativa recente sobre esse termo, fala de uma era antropocênica, ou do antropoceno, né? Como a gente teve era cenozoica, paleozoica, permiana, um período de grande extinção de espécies, né? Nós falamos hoje em dia de um antropoceno, é quando o homem está fazendo o planeta, né, as características do planeta. Isso acontece. Esse planeta não era necessariamente azul, como é visto do espaço hoje em dia, ele foi muito mais vermelho, talvez como Marte e outros, quando ele passou por um período intenso de vulcanismo, né, de estabilização geológica, até que essas condições ambientais da superfície do nosso planeta, que continua, né, bastante quente dentro e agora está ficando quente por fora, né, começaram a se estabilizar, e quando surgiu a vida há bastante tempo atrás. A fotossíntese, depois do surgimento da vida propriamente dita, é a transação, eu vou chamar assim, químico-biológica, que fez com que todas as mudanças fossem possíveis a partir daí, e ela tem cerca de 2,7 bilhões de anos. Tá? Com a fotossíntese, avança a colonização, vamos chamar assim, biológica pelas plantas no planeta, e é exatamente a cobertura de plantas, de florestas ou de qualquer outro tipo de planta, que através da fotossíntese fixa o carbono nos seus tecidos e diminui o carbono da atmosfera, que foi criando as condições ambientais necessárias de temperatura e demais qualidades do ar, né, para que a vida fosse se estabelecendo. E é nesse processo que, né, de simples processos vitais, que eu poderia dizer que menos que uma bactéria, porque nem núcleo nem nada tem, né, como moléculas autorreplicantes que se desenvolveram como células, e células que se juntaram e formaram tecidos, e tecidos que formaram órgãos, e órgãos que formaram seres vivos diferentes. O processo evolutivo passou por diferentes espécies, muitas se extinguiram e se perderam pelo caminho, como a ciência prova, os encontros dos paleontológicos, os fósseis e assim por diante, e nesse caminho de processos evolutivos de diferentes espécies surgiu a nossa. Foram
espécies diferentes que conviveram no mesmo tempo, né? E que foram evoluindo e que deram origem às sociedades humanas com o Homo sapiens atual, que tem uma idade relativamente pequena. E as organizações sociais com todas as coisas que a gente conhece, as idiosincrasias, as vontades, os desejos, o sexo que permitiu, que está registrado nas cavernas. O maior sítio arqueológico do Brasil é a Serra da Capivara, e talvez seja o maior pornocítio do mundo, porque os retratos de lá são impressionantes, né? E dão origem a essas sociedades que foram evoluindo. A primeira grande tecnologia conquistada pelo ser humano foi o fogo. E eu digo, e é a última, porque a gente continua utilizando ela com uma intensidade impressionante, e especialmente na Amazônia. A segunda grande conquista tecnológica da humanidade foi a domesticação de plantas e animais. Com a domesticação de plantas e animais, o homem começou a se fixar, a sedentarizar, deixou de ser um coletor, caçador, que tinha que andar procurando onde estava a comida, e passou a produzir sua comida. E com isso começou a sobrar tempo para outros desenvolvimentos tecnológicos. E o próximo grande desenvolvimento tecnológico do homem foi a escrita. Tá? A escrita é a terceira e mais fulminante conquista tecnológica do homem, se eu puder falar. Porque até então, né, a transmissão do conhecimento das tecnologias se dava através da chamada tradição oral. É aquela história que um conta para o outro, e do outro e para o outro, e assim vai saindo. Mas então, a tradição oral permitia que erros acontecessem e que a tecnologia não fosse passada tão facilmente. Com a escrita, não. Então, a escrita permitiu o avanço tecnológico, o avanço da ciência, que permitiu as grandes conquistas, por exemplo, como os descobrimentos marítimos lá da pós-Idade Média, que vieram com o Renascimento, o desenvolvimento tecnológico que permitiu o início da industrialização, um processo violento, eu diria, de urbanização, que vem desde o Renascimento, portanto, dos anos 1500, 1600, e que seguiram em frente, e que chega no que a gente conhece hoje com coisas como essas, né? As cidades super abarrotadas, super adensadas, e a cada chuva, que não precisa ser essa do Rio Grande do Sul, a gente vê São Paulo parado com as vias completamente congestionadas. Por quê? Porque nós impermeabilizamos tudo, não temos mais capacidade de escoamento, por exemplo, da água dentro dos ambientes urbanos. Beleza. Mas eu quero dizer que todo esse processo tecnológico que levou a essa condição, ele tem por trás duas coisas importantes, que é como um cachorro correndo atrás do rabo. Um crescimento populacional impressionante, que demanda mais recursos, mais comida, mais tudo, que demanda mais ocupação de espaço. E esse ciclo a gente não tem conseguido segurar. Então, aqui é uma realidade muito amazônica. E quando nós avançamos bastante tecnologicamente, nós temos um rebanho de gado maravilhoso, com uma supergenética, com vaca que vale 30 milhões de reais, como uma esses dias que foi leiloado, né? Nós temos coisas que dão orgulho para muita gente, como essas, mas que a gente não pensa exatamente no que está por trás disso, como, né, um conjunto de colheitadeiros aqui da Bom Futuro, no Mato Grosso, nas regiões de Chapada, em que você vê isso. É um processo de ficção quase, né? Mas é real. E nas diferentes frentes, nós precisamos de madeira, fazemos uma silvicultura altamente tecnificada, é super importante. Não dá mais para eu pensar em produção de madeira para suprir todas as nossas necessidades, fazendo, entre aspas, manejo de nativas. Eu preciso ter uma intensificação em que com 20 anos, 15 anos, 7 anos, eu tire muita madeira, supra muito da necessidade, porque numa rotação de floresta natural de 100 anos, ou 200, quando eu corto uma árvore grande, eu não vou conseguir dar suprimento para a demanda que tem. Por outro lado, nós precisamos dessas florestas, inclusive para elas garantirem que essas outras coisas que nós precisamos funcionem. Como que foi a seca grande que se teve aqui e que a usina parou de produzir? Não importa. Esse vermelho mais claro em volta era o que tinha descongelado e derretido já da Groenlândia, que é uma área de crosta sólida, com gelo em cima, que pode chegar a quilômetros de gelo em cima, e que já tinha derretido a parte mais clara. De 92, que foi a Conferência do Rio, quando a já assinou
a Convenção de Mudanças Climáticas de 2005, portanto, um período relativamente pequeno, né? 92, 2002 para 2005, estou falando de 13 anos, nós tivemos aí um aumento do degelo significativo. E essa situação segue se manifestando, e como consequência desses processos, isso é aquecimento global, nós tivemos, por exemplo, em uma década na Amazônia, uma década e meia talvez, 3 das piores secas registradas num período de um século. Ou seja, aquilo que a gente falou de mudança climática ao longo do tempo que ia acontecer, não é que ia, ela acontece agora. Então, na esquerda, nós temos uma parte da África que aparece países como o Níger, o Chad, a Nigéria e Camarões. Mas especialmente Chad e Nigéria vivem em conflitos, tem enormes conflitos naquela região. E um dos conflitos mais críticos é por recursos. E esse recurso mais crítico se chama água. E tudo que vocês veem em verde era um lago no passado, e esse lago hoje está restrito a apenas esse pedacinho. Portanto, o lago já não é de vários países, mas está num país só. Só que as populações que moravam em volta do lago, elas continuaram indo para a beira do lago. E elas mudaram de nacionalidade. E como que você trata isso politicamente? Que são conflitos armados, que são vários problemas. Então, essas coisas acontecem com uma frequência enorme. Em 2005, o governo britânico contratou um supereconomista chamado Nicholas Stern, e ele fez um relatório chamado Relatório Stern para o governo britânico, identificando a questão das mudanças climáticas no mundo para efeito do Reino Unido. E ele identificou em 200 bilhões de dólares as perdas devido a condições extremas do tempo, em 2005. Ele fez um cálculo global, conseguiu levantar informações e chegou a essa conta. Queria lembrar que a conta do Rio Grande do Sul hoje está na faixa de 100 bilhões, né, num primeiro momento, de reais. Se eu dividir por 5, eu estou falando de 40 bilhões, ou seja, um quinto de tudo aquilo ali que o Stern falou de 2005 é o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Na sequência, um relatório mais complicado que avaliou as perdas globais dos PIBs associados à biodiversidade e à natureza como um todo, aos ecossistemas. As mudanças só devidas ao desmatamento no mundo inteiro eram estimadas na época, em perda de capital natural, entre 1,9 e 4,5 trilhões de dólares, né? Porque aí entra um conjunto outro de ideias que entram na conta que são difíceis. Na sequência, nós tivemos o furacão Harvey, para não falar do Katrina antes em New Orleans, o Harvey no Texas, cujas contas davam entre 150 e 180 bilhões em 2017, é bem recente, só que chamou a atenção de todo mundo, aquilo foi uma catástrofe impressionante no Texas. Mas ela foi menor do que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul agora. E essa situação tem se agravado e um conjunto significativo de organizações tem se preocupado com isso. McKinsey é uma das maiores consultorias do mundo, essa organização. A Swiss Re é a maior resseguradora do mundo. Eu não sei se vocês sabem ou não, quando empresas fazem seguros de patrimônios importantes, vamos imaginar uma Santo Antônio faz o seguro de uma represa como aquela contra uma situação global. O seguro é tão caro, o prêmio, que a seguradora que faz, ela precisa descarregar esse valor com algumas resseguradoras, que vão cobrar delas um outro prêmio para bancar, para ela não bancar sozinha. Swiss Re é a maior resseguradora do mundo, que faz seguro das seguradoras para conseguir bancar a situação. Imagine o tamanho da encrenca que uma resseguradora dessas tem que fazer com situações acontecendo em Portugal, na Alemanha, na Ilha da Madeira, em todos os cantos ao mesmo tempo. Bom, eles, junto com a McKinsey, com uma organização chamada Climate Works, que junta meia dúzia de fundações importantes que se preocupam com mudança climática, chegaram a algumas contas, né? Os riscos climáticos podem custar 19%, pessoal, um quinto do produto bruto mundial das nações somadas. Um quinto pode ir para o esgoto, para a cheia, para a inundação ou para o incêndio em 2030. Quando que é 2030, pessoal? É amanhã. Essas coisas estão acontecendo agora. Então, essa era uma conta de 4, 5 anos atrás e que é o que está acontecendo. Quais que são as recomendações básicas desse grupo? Investir em serviços ecossistêmicos para aumentar a resiliência e a capacidade de fazer. É, por exemplo, tirar as pessoas da área de inundação. Não reconstruir a cidade onde vai ser inundado. Então, agora, estou falando de período bastante recente, 2019, 2020, 11 mil cientistas assinaram um artigo conjunto
declarando que o mundo, ou melhor, o nosso planeta está em emergência climática. Não estamos mais em estado de mudanças climáticas, estamos em emergência. Um pouquinho mais recente, coisa de 3 anos atrás, o secretário-geral da ONU alertou para o mês mais quente já registrado na história. Pessoal, 3 anos atrás ele alertou para o mês mais quente. 2023 foi o ano mais quente desde que existe registro térmico do planeta. É só um acontecimento? Não. A questão o Papa, né, ao encerrar o Sínodo da Amazônia, né, o Sínodo dos Bispos no Brasil, ele denunciou os saques na Amazônia no sentido da destruição que vinha acontecendo. E a tradução disso tudo é isso que vocês podem ver aqui, que vocês estão vendo todos os dias na TV, estão vendo na internet, estão vendo no Instagram, no TikTok, no Facebook, que é o tamanho desse desastre que o Brasil está passando. É impressionante, né, quando a gente vê um avião, ou vários que eu poderia mostrar aqui, encalhados num alagamento. O avião podia voar antes, não deu tempo. E a gente tinha um símbolo das mudanças climáticas, que era sempre o urso polar em cima de uma placa de gelo. Agora nós temos o caramelo. A atualizada da desgraça saiu do urso flutuando num pedaço de pequeno iceberg para um cavalo num telhado. Então, a situação, pessoal, assim, é de um nível que é tremendamente assustador. Agora eu estou trazendo todo um retrato de história, de tempo aqui para vocês, e eu queria que vocês pensassem isso em termos de tempo cronológico. Desculpe, se a Terra tivesse começado num 0 minuto do dia 1º de janeiro, o homem só começou a caminhar sobre ela no dia 31 de dezembro, às 18 horas da tarde. Ou seja, a Terra existiu o tempo inteiro, como foi destacado, sem a gente aqui praticamente. A nossa presença é ínfima em termos de tempo. Se eu mudar essa escala para 1 hora, né, e eu imaginar que a Terra nasceu no 0 segundo, eu passei a hora inteira, cheguei a 59 minutos e 59 segundos e 9 décimos para a gente começar a caminhar aqui. O tamanho do impacto deste desastre, nesse primeiro momento, calculado por cientistas da área de economia, está entre 90 e 100 bilhões de reais na infraestrutura. O governo gaúcho estimou em cerca de 20 bilhões a infraestrutura pública detonada. As iniciativas do governo federal já somam 50 bilhões entre diferentes coisas, desde postergar a dívida gaúcha com o governo federal, a vários outros investimentos, a essa mobilização para sair do pico da crise. Com o detalhe, não existe ainda informação sobre o tamanho do impacto nas cadeias produtivas. Por exemplo, a empresa que faz peça que serve o ABC em São Paulo ou Minas Gerais para fabricar carro. Nós não sabemos ainda essas consequências. Tá? Bom, a Terra tem em torno de 4,5, 4,6 bilhões de anos. Isso é um número que não faz muita diferença na nossa cabeça. A gente não consegue imaginar mais do que 100, a idade da avó. Imagine falar de bilhões de anos. Isso é coisa para geólogo, né? Mas isso à parte são, então, coisa de 4,5 bilhões de anos. A vida surgiu no planeta em torno de 3,5 bilhões de anos. 1 bilhão de anos depois. Tá? Os primeiros primatas humanoides que começaram a andar com 2 patas, eles entraram na Terra, surgiram na Terra há mais ou menos 4,5 milhões. Bom, aí eu já multipliquei a escala por 1.000, e aí quer dizer que se foi a 4,5 milhões, eles ficaram 4 bilhões 495 milhões sem ter o ser humano aqui, ou os primeiros antepassados nossos. E aí o fogo só surge há 400 mil anos, como uma ação humana. E há 125 mil anos, que já é com a nossa espécie, ele começa a ter uso regular, 125 mil anos. A domesticação de plantas e animais, ela passa por diferentes situações. A grande descoberta, né, digamos, da domesticação e da agricultura é do Crescente Fértil, a região do Oriente Médio, que inclui Iraque, Irã, parte da Turquia. Eu sempre brinco com aquela região pacífica do planeta ali, né? Ninguém briga, né? Então surgiu ali a tecnologia da domesticação de plantas e animais. Os Andes têm indícios de 9 mil anos de agricultura, a China de 7.500, e na Amazônia há informações descontroladas, aqui meio descompassadas, mas as últimas que eu vi remontam para a região de Rondônia, com iniciativas de cultivo há 9 mil anos das primeiras civilizações que tiveram por aqui. Tá?
Então, é exatamente com a agricultura, com o plantio e a domesticação de plantas que a gente avançou, né? Aí, há mais ou menos 3.000 anos, ou melhor, 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos de agora, foi descoberta a escrita, que permitiu daí sim o avanço de todas as tecnologias. E agora a gente está falando de inteligência artificial, que a gente, inclusive, traz como uma grande solução e, eventualmente, um risco para nós. Um autor importante chamado Lester Brown, nos anos 80, escreveu um livro chamado 29º Dia, e eu quero explorar esse nome desse livro, que vale a pena vocês verem. Foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, que tem o seguinte conceito: é como os franceses, em geral, explicam progressão geométrica para as crianças. E o 29º dia, simbolicamente, diz o seguinte: se uma plantinha, um aguapé, que todo mundo conhece, de um lago com aguapé, esse aguapé, ele dobra a ocupação dele a cada dia. Então, hoje ele tinha 1 metro quadrado, amanhã ele tinha 2 metros quadrados, no outro dia ele tem quanto? 4 metros quadrados, no outro dia quanto? 8 metros quadrados, depois ele tem 16 metros quadrados de área ocupada. No 29º dia, ele ocupou a metade do lago. Quando que ele termina de ocupar o lago? No dia seguinte. Se ele dobra cada dia, é no dia seguinte que ele ocupa. A gente está no 29º dia do planeta, dentro desse conceito todo. A gente destruiu a metade, pessoal, ou mais. Aí esse mesmo autor escreveu em 2006 o chamado Plano B. Como que a gente começa? Tem que mudar urgentemente. E agora, recentemente, em 2009, ele escreveu um livro chamado Mobilização para Salvar a População, que foi isso que o Dr. Pablo destacou. Não é o planeta, é a população que a gente pode querer salvar. Tem que educar, essencialmente educar. E eu acho que uma pessoa simbólica na educação, algumas pessoas simbólicas, uma é a Greta, certamente, que tem sido muito sacaneada por políticos, está até um pouquinho desaparecido no momento, mas que foi recebida, por exemplo, pelo secretário-geral da ONU. E esse é o primeiro secretário-geral que toca mais em meio ambiente do que em outros problemas, porque sabe que guerras pontuais são um problema quase menor, embora choquem mais as pessoas, que a crise climática que vai afetar todos. Eu não posso falar em consumo e produção responsável se eu não passar por crime. Como é que eu posso falar de vida terrestre, de vida marinha e de outras coisas? Não, isso é meio ambiente. E dentro desse contexto, a pergunta para vocês é o seguinte: que futuro? Com o que a gente está vivendo, a gente pode esperar? Que futuro? Um futuro que passe como a inauguração essa semana da maior usina de captura do carbono do planeta, que tem capacidade de 36 mil toneladas métricas por ano. Pessoal, nesse mesmo ano, esse ano ainda não sei, mas o ano passado foram 37 bilhões e 400 milhões de toneladas. Isso significa que uma usina dessas, eu precisaria de 1.050.000 usinas dessas para retirar o carbono que foi emitido ano passado. Quando eu tenho disponível a maior máquina de retirada de carbono, que se chama o quê? Árvore. Que é de graça, que traz outros benefícios, que tem madeira, que tem fruto, que tem biodiversidade. A gente precisa proteger a árvore. O problema é que a árvore, como tal, tem valor, mas não tem necessariamente preço. Eu preciso transformar valor em preço. E essa é uma situação, porque esse futuro aqui, do Elon Musk, migrar para algum lugar, primeiro, que paisagem feia dos diabos, né? Não parece ser possível. E não vai ser possível para nós todos. Talvez seja possível para os filhos do Elon Musk. Ou nós cuidamos dessa casa, como o Carl Sagan disse um dia, um monte de gente fala, e o Pablo falou aqui também, ou nós estamos perdidos. E o único caminho possível é uma sustentabilidade real. E para eu falar de sustentabilidade, eu tenho que falar para vocês de biodiversidade. Biodiversidade para um monte de gente é isso. E é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Um monte de bichinho e passarinho bonito. Um monte de florzinha e plantinha bonita. Isso é biodiversidade. Pessoal, biodiversidade é isso aqui. É tudo que vocês comem. É 100% do que vocês comem. Ninguém come pedra, ninguém come petróleo. A gente come biodiversidade. A variedade enorme de feijões que tem, a variedade de outros cereais que tem. Isso aqui é biodiversidade, é o que a gente come.
E o que a gente come passa por frutas, não só por cereais, que é outra enorme variedade. E verduras, que é outra enorme variedade. E os pescados, que são uma outra grande variedade. Mas a gente só se trata em medicina com biodiversidade também. Mais de 70% dos princípios ativos da medicina que nós dispomos vêm de plantas de animais silvestres. Eles não são necessariamente exprimidos ali de uma cobra ou de um fruto, mas eles foram descobertos e depois podem ser sintetizados e produzidos. Agora, a maior parte da biodiversidade, pessoal, não entra no PIB, não entra na conta. E por isso, mesmo que tenha valor, ela não tem preço, é o que eu batei. Então, eu ouvi uma fala que é preciso repetir para vocês aqui, do Eduardo Gianetti da Fonseca, que é economista e filósofo, e também agora é um romancista. E a história simples é mais ou menos o seguinte: o PIB que a gente não vê e não contabiliza. Imagine uma comunidade rural com água na fonte de graça, que é encanada e que serve água para todo mundo. Essa água que não custa nada, ela não entra no PIB, ela não tem valor. Mas aí destrói tudo e precisa fazer poço artesiano. Opa, o poço custa uma fortuna, é PIB. Aí põe cano para servir para todo mundo. Bom, primeiro trata, é PIB. Ou seja, PIB, por exemplo, de água, sobre muitos aspectos, é PIB negativo. Porque a gente não contou o PIB que era verdadeiro, que era água disponível com qualidade. Uma outra situação completamente crítica que vale a pena falar. 40% da produção de alimentos no planeta, eu estou falando de alimentos, não estou falando de qualquer agricultura, de alimentos no planeta, depende de polinização por insetos. Agora, a indústria química, para sustentar uma agricultura altamente produtiva, entre aspas, usa inseticida para matar os insetos que comem as plantas. Só que quando mata o que come, mata também quem poliniza. Nós temos uma crise de insetos polinizadores no planeta que é assustador. Isso levou, por exemplo, nos Estados Unidos, a seguinte situação: 52% foi a diminuição do número de colmeias nos Estados Unidos. Isso criou uma comissão no Senado americano com agricultores e com cientistas para ver o que fazer. Os produtores de amêndoa, os fruticultores da Califórnia nos Estados Unidos importam alguns bilhões de colmeia todos os anos para sair a 2.500 quilômetros num num caminhão, né, enorme, colmeias para ir para a Califórnia, passar um mês lá polinizando e levar embora. Eu digo, as abelhinhas que são escravas, né, na sociedade delas, mas que tem um dono que não é escravo, que é um produtor, ganha hoje em dia coisa de $1.200 por colmeia por um mês de trabalho e leva o mel embora ainda. O cara ganha mais hoje em dia transportando as abelhas para a Califórnia, levando de volta do que fazendo outras coisas que ele fazia. No Brasil, a questão das abelhas ela tem uma vertente um pouquinho diferente. Por exemplo, na produção da maçã. Os produtores de maçã, eles têm as suas coisas. Os grandes produtores, como uma empresa chamada Renari, em Santa Catarina, 15 anos atrás, ela tinha 7.000 colmeias para fazer polinização, para produzir o que era a segunda maior produção de maçã do Brasil. E eles produziam como colateral 20.000 toneladas de mel por ano. Mas sem essas 20 toneladas de mel, eles não produziam as outras muitas milhares, 300, 400 mil toneladas de maçã. Um outro exemplo importante, já que eu falei da medicina, é o lucro do comércio mundial com um princípio ativo chamado captopril, que foi descoberto na jararaca. Eu brinco, na sogra, né? Não é só brincadeira. As exportações do agronegócio da Amazônia em 2017 foram estimadas em 96 bilhões. O lucro do captopril no mundo era maior do que isso. A Embraer no Brasil, 18,3 bilhões naquele mesmo ano. Ou seja, uma Embraer, que é alta tecnologia e pouca externalidade negativa, dava mais ou menos um quarto do que era a exportação amazônica do agronegócio. Se a gente, com tudo que tem de biodiversidade na Amazônia, investisse mais em tecnologia e exportasse tecnologia, a gente teria menos determinados prejuízos e muito mais lucros associados à alta coisa. A Amazônia produz 8 trilhões de toneladas de água por ano na transpiração. Uma grande árvore na Amazônia transpira mais ou menos 1.000 litros por dia. Isso ajuda a formar os rios voadores que vão chover em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, parte da Argentina, no Paraguai. E a questão é, se eu cortar essas árvores, não vai ter a metade da chuva lá. Então eu pergunto, eu preciso pagar para ter essas árvores em pé. A pergunta é, quem paga?
Ponto 1. Ponto 2. Será que o cara do sul, da Argentina, o gaúcho, o paranaense, está disposto a pagar se ele não tem a torneira para fazer chover só no território dele? Não. Mas a água que é gerada pela Amazônia não é só isso, ela sustenta o agronegócio no próprio Brasil, como eu disse, ela sustenta a energia elétrica do Brasil, pessoal. 70% é dependente dessa chuva. E aí voltamos. E quem paga? Bom, para isso eu tenho que manter ela em pé, em primeiro lugar. E para manter em pé eu preciso pagar. A gente está vivendo uma situação em que era a seguinte: esses serviços ambientais, da chuva, da estabilidade climática, da polinização, foram de graça desde antes até agora. Mas a gente chegou num estrangulamento que parece que não vai mais ser. A gente está mudando o paradigma, a gente tem que aprender uma nova economia que tem que pagar por esse serviço. E hoje a gente tem processos incipientes que mostram o pagamento de serviços de diferentes formas. O mais significativo do mundo, em princípio, parece ser o de carbono. Paga-se através de mercado de carbono, através de correspondente 1 tonelada de carbono não emitida, né, corresponde a um crédito, ou 1 tonelada de carbono sequestrada corresponde a um crédito e há pagamento por isso. Esse é um caminho. As florestas ficaram fora do acordo inicial, que foi o protocolo de Kyoto, depois da Convenção do Clima, porque houve como que eu vou dizer, uma junção entre interesses e ONGs que falavam assim: não, esse negócio de conservar a floresta lá e continuar poluindo aqui no hemisfério norte não vai funcionar. E alguns países, como o Brasil e a Indonésia, falaram assim: exatamente, nós queremos continuar nos desenvolvendo com um desenvolvimento que era mais destruição, crescimento, do que desenvolvimento propriamente dito. Então as florestas ficaram fora. O tempo passou, o mercado que paga crédito de carbono para florestas é só o chamado mercado voluntário. Esse mercado, em sendo voluntário, é aquele que eu digo assim: compra quem quer, vende quem consegue, portanto, por um preço. Se fosse obrigatório, o chamado mercado de compliance, que ocorre na Europa, mas que inclui só questões tecnológicas, por exemplo, uma mudança de queimar carvão para ser fotovoltaica ou para ser energia eólica, aí paga crédito de carbono via não emissão de carbono. Mas o das florestas ainda só no mercado voluntário. Isso muda o valor do crédito de 7, 8 dólares, pode virar 50, 70, dependendo do setor. Com o protocolo, com o Acordo de Paris, as florestas puderam entrar nesse negócio, estão no artigo 16, que nas últimas COPs foram razoavelmente reguladas. Hoje nós dependemos das regulações nacionais, temos leis no Congresso para regular esse processo, e eu espero que elas passem logo para a gente poder vender crédito de carbono nos mercados obrigatórios, como da Alemanha, do Japão, da Coreia, da China e assim por diante. Alguns anos atrás, aí, especialmente em 2020, por aí, algumas organizações importantes, como a EasyJet, que é uma empresa de transporte tipo de baixo custo na Europa, a Kering, que é artigo de luxo, Lyft, que é app de transporte, Volkswagen, fizeram anúncios de que assumiam compromissos de compra voluntárias de crédito, né, mundialmente, para neutralizar suas emissões. E isso criou um certo boom. Mas então, hoje em dia, estão sendo desenvolvidos super importantes outros sistemas de economia associada a soluções baseadas na natureza. Existem créditos de biodiversidade, existem pagamento por manutenção de florestas para a proteção de mananciais de abastecimento que fornecem água. Portanto, no Brasil deve ter mais de 200 iniciativas de pagamento hoje em dia de serviços ambientais por proteção de água. Então, esses mercados de crédito de ecossistema, de serviços ambientais por água, de polinização, que hoje a gente não explora aqui, mas é muito explorado nos Estados Unidos, são exemplos dessa nova economia que a gente tem que entrar. São soluções baseadas na natureza para superar os problemas que nós criamos em destruição da natureza.